Algum dia chegará o momento em que a luz do Sol se apagará. O que você acha que aconteceria com o nosso planeta se o Sol se extinguisse? Não é tão difícil imaginar a resposta, não é mesmo? O planeta Terra com certeza chegaria ao seu fim. Seria um final magnífico. E você, gostaria de presenciar este momento? Infelizmente, isso seria impossível, pois nenhum de nós estará vivo até no dia em que isso acontecer. Mas então, se não podemos viver até lá para presenciar este grande espetáculo, por que será que ninguém pensa em apagar a luz do Sol enquanto ainda estamos vivos? E se pudéssemos jogar um gigantesco balde de água no Sol, o que será que aconteceria? Será que conseguiríamos extingui-lo e apagar completamente sua luz? Se juntássemos todos os raios de luz que o Sol emite diariamente em direção à Terra, teríamos uma quantidade de energia de incríveis 170 trilhões de quilowatts. Isso é uma quantidade de energia tão grande que vai muito além de nossa imaginação. Para se ter uma ideia, isso equivale a cerca de 10.000 vezes mais energia do que a humanidade toda consome, em suas mais variadas formas. Porém, essa grande quantidade de energia não é nada comparada com a energia que ele emite para todo o universo. De forma geral, o Sol emite para todo o universo cerca de 2 bilhões de vezes mais do que emite em direção à Terra. Segundo a teoria da relatividade, à medida que a energia é consumida, há também uma perda consequente da massa. Para que vocês possam entender melhor, imaginem que o Sol é como uma pessoa acima do peso, que resolve começar a correr diariamente em uma esteira, e à medida que os dias passam, ela perde mais e mais o seu peso. No caso do Sol, estamos falando de cerca de 4 milhões de toneladas por segundo. Resumindo, queremos dizer que à medida que o Sol queima, ele vai se consumindo pouco a pouco. Para ser mais exato, o Sol gera sua energia através da fusão de núcleos de hidrogênio. Se a massa solar fosse exatamente a mesma massa de nosso planeta, ele poderia continuar em combustão por 50.000 anos. Mas isso é somente uma suposição. Na realidade, a massa solar representa 99,86% da massa de todo o sistema solar. Isso significa que sua massa é tão grande que ele pode queimar uma quantidade de aproximadamente 700 bilhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo, e ainda assim se manter em combustão por pelo menos 10 bilhões de anos. Através de estudos geológicos da superfície lunar e calculando a idade de minerais encontrados em meteoritos, estima-se que o Sol já esteja queimando por pelo menos metade desses 10 bilhões de anos. Quando chegar ao fim de sua vida e o Sol finalmente se extinguir, como será que nossos descendentes irão evitar esse terrível cataclisma? Por sorte, ainda temos mais de 5 bilhões de anos para tentarmos achar essa resposta. O que será que vai acontecer quando chegar o grande momento? O que aconteceria se acabasse o combustível do núcleo desse gigante reator nuclear? Ou seja, o que aconteceria se acabasse o hidrogênio que permite que o Sol continue sua combustão? O Sol vai perdendo sua própria massa à medida que emite energia para o universo e gera uma enorme energia que nunca mais retornará. Tudo tem seu fim. E um dia esse combustível, chamado hidrogênio, irá se esgotar, e a luz do Sol se apagará. Não há possibilidade alguma de que nós possamos presenciar esse momento, pois ainda há bilhões de anos até o Sol se extinguir. Então voltemos para a pergunta que fizemos no início deste vídeo. O que aconteceria se jogássemos um gigantesco balde de água no Sol? Será que ele se apagaria? Em primeiro lugar, não seria nada fácil encontrar um balde deste tamanho. Mas vamos supor que conseguíssemos um balde grande o bastante e água suficiente para cobrir o Sol e pudéssemos de alguma forma carregá-lo até o centro do sistema solar. O que será que aconteceria? Talvez somente um astrofísico munido de um supercomputador poderia responder com precisão a esse tipo de pergunta. Isso porque não existe nenhum fenômeno parecido na natureza. Nunca existiu e nunca existirá. Normalmente, em nosso planeta, os objetos entram em combustão através de uma reação de oxidação. Para que essa reação ocorra,
são necessários 3 elementos: combustível, atmosfera e uma alta temperatura. Se você jogar água em um objeto em combustão, uma camada de água se forma na superfície e então o fogo se apaga. Porém, no espaço as coisas são totalmente diferentes do nosso planeta. Para começar, no espaço não existe atmosfera. É impossível parar a fusão nuclear constante que acontece no Sol somente com água. Não importa a quantidade de água que você possa derramar sobre ele, enquanto essa fusão continuar no seu interior, nunca será possível extingui-lo. Geralmente, uma estrela gera uma quantidade grande de carbono antes de gerar oxigênio. E a água do balde é basicamente composta de oxigênio e hidrogênio. Ou seja, isso significa que o Sol pode literalmente queimar a água que supostamente deveria apagá-lo. É possível então apagar a luz do Sol, jogando-se um gigantesco balde de água em sua direção? A resposta é absolutamente não. O Sol continuaria em combustão utilizando-se de alguma outra fonte de fusão. As ondas de raios ultravioletas dentro do espectro de emissão se tornariam maiores, e a claridade do Sol se tornaria 6 vezes maior do que é atualmente. A água é composta por 89% de oxigênio. E a densidade média da massa solar é aproximadamente 1,5 vezes maior que a densidade da água. Por essa razão, a quantidade de água no exato volume do Sol teria uma massa de 0,71 vezes a massa solar. O resultado disso seria o nascimento de uma nova estrela, que possuiria quase 2 vezes mais o peso de um corpo celestial comum. Essa nova estrela seria composta de 48% de hidrogênio, 14% de hélio e 37% de oxigênio. Infelizmente ou felizmente, ainda que pudéssemos jogar um gigante balde de água no Sol, nunca poderíamos presenciar sua luz se apagando. Mas talvez pudéssemos presenciar o nascimento de uma nova estrela, 2 vezes maior que o Sol. Mas, por enquanto, isso ainda está muito longe de acontecer. Então, o que você achou desse assunto? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. E por último, não olhe diretamente para a luz do Sol por muito tempo, ou você poderá danificar os seus olhos. Até mais!